Muito boa noite, amigos e amigas do Esporte na TV da noite de hoje, sexta-feira, 1º de março de 2019, começando aqui na Vale TV, canal 14 da NET, o seu Esporte na TV, também disponível pelo valetvplay.com. Vamos falar, claro, muito de futebol que terá nesse final de semana a rodada da divisão de acesso. O Gauchão dá uma paradinha, o Gauchão retoma no outro final de semana, com jogos nos dias 9, 10 e 11 de março, mas também teremos na semana que vem Libertadores da América. Libertadores para nós gaúchos, torcedores do Internacional e torcedores do Grêmio, a dupla Grenal estreando no próximo dia 6 de março, quarta-feira, o Internacional jogando lá no Chile diante do Palestino e o Grêmio jogando lá na Argentina, lá em Rosário, diante do Rosário Central. A dupla Grenal então estreando fora de casa, se preparando para a Libertadores 2019, fase de grupos. Tivemos hoje à tarde no estádio Beira-Rio, jogo treino importante, o Internacional se preparando para o desafio da Libertadores. O Inter venceu por 3-1 a equipe do São José de Porto Alegre, o São José se preparando para o próximo desafio do Gauchão. O Internacional vencendo com gols do Nico Lopes, gols também do Nonato e também do Rodrigo Moledo. Inter 3, São José de Porto Alegre 1. O Novo Hamburgo e o Sapucaense se enfrentaram hoje à tarde em outro jogo treino, no Estádio do Vale, jogo que começou às 16 horas. O Novo Hamburgo venceu ao Sapucaense pelo placar de 1-0, gol do William Schuster a 43 minutos do primeiro tempo. O Noia se preparando para o próximo desafio do Gauchão, dia 11 de março, diante do Avenida, no Estádio do Vale. O jogo será à noite, às 20 horas. E o Sapucaense se preparando para a Terceirona Gaúcha. Mas o nosso assunto nesta sexta é atletismo e também categoria de base. Categoria de base porque no mês de abril começa o Campeonato Gaúcho Sub-17, o Campeonato Gaúcho Juvenil, e teremos 4 equipes da nossa região envolvidas com o Gauchão Sub-17. O Novo Hamburgo, o Estância Detroit, o Esporte Clube Americano e também o Nacional da cidade de São Leopoldo. Quem está conosco hoje, sexta-feira, é o treinador da categoria Sub-17, categoria juvenil do americano. Eu dou boa noite para o Thiago Pauleto. Muito boa noite, Thiago. Boa noite, Daniel. Boa noite aos espectadores. Boa noite ao colega da bancada também. E aí estamos aí para poder divulgar um pouquinho nosso trabalho aí, agora frente ao americano. Que coisa boa. E quem também está conosco hoje, venceu recentemente a Night Run em Lomba Grande, né, a corrida cross de Lomba Grande. Eu falo do Neuri Pereira. Muito boa noite, Neuri. Boa noite. Eu queria mais uma vez agradecer, né, a Cavale TV, essa oportunidade que está dando, né, para a gente divulgar, né, o esporte amador, né, o atletismo, né, que é muito importante. É que sempre o Daniela e a equipe aí, né, que sempre está à disposição aí, que é da gente, que é para dar força para o esporte amador, que é o atletismo. E este troféu aqui, explica um pouquinho desse troféu aí, Neuri. Esse troféu é do Cross Country. É uma prova muito difícil, que não é uma prova em asfalto, né? É uma prova em trilha. Até nessa prova, né, sou eu que me machuquei numa trilha, né, porque eu bati o pé. E eu estou com o meu pé doendo, mas vou correr amanhã em Tramandaí, né? Mas é uma prova muito difícil, né? E eu já sou tricampeão de cross country, né? E em Lomba Grande, as 3 que tinha, né? Porque eu não perdi nenhuma, né? Porque eu ganhei as 3, né? Mas é uma prova muito difícil. Quantos quilômetros? Foi 7 quilômetros. 7 quilômetros aí. Cada volta pelas foi... ruas de Lomba Grande aí. Não, no sítio que é da bike lá, na trilha que é de onde eles fazem com mountain bike, né? Que é na mesma trilha, né? Só que a gente pisa, né? A gente tá pisando que é na grama fofa, e às vezes tu pensa que é fofa, tem um buraco, né? Que tem
as coisas traiçoeiras ali, né? Se tu pisar mal, tu pode te machucar. Eu pisei em uma raiz, né, que eu resbalei, né, que eu bati o dedão. Eu tô até hoje com o meu dedo doendo, né? Mas eu vou assim mesmo a Tramandaí amanhã de noite correr lá, uma corrida lá, né? Que vai ter, eu vou correr lá. Que coisa boa. Thiago Pauleto, na outra oportunidade que esteve aqui no Esporte na TV, ainda no antigo estúdio, o Thiago Pauleto era treinador do Sub-15 anilado e agora um novo desafio junto ao Esporte Clube Americano, mas se não estou enganado, no começo do ano o Thiago Pauleto estava no Clube Esportivo Aimoré. É verdade, Thiago? Pois então, eu tive o meu desligamento ainda esse ano, em janeiro, junto ao Novo Hamburgo, e aí eu recebi um convite. Primeiro, eu gostaria também de ressaltar a figura do Rodrigo Terra, do Esporte Clube, aliás, Sociedade Esportiva e Recreativa Chimarrão, que quem fez o primeiro contato e ofereceu, de repente, a possibilidade de trabalhar com ele ao longo deste ano. Aí, naquele primeiro momento, não foi possível, mas eu gostaria de ressaltar a figura do Rodrigo, pela oportunidade que ele me convidar para esse trabalho para esse ano. E surgiu aí, então, a oportunidade de trabalhar no Clube Esportivo Aimoré, que foi o meu primeiro clube como treinador, recebendo o convite do Charles Petri, que é o coordenador atual da categoria de base. E o Charles é um amigo, realmente uma figura humana incrível. Ele está fazendo um trabalho maravilhoso, reestruturando o Aimoré. E a gente teve a oportunidade, então, de disputar a Copa Pequeno Gigante em Campo Bom, onde a gente veio a chegar até a final, onde nós enfrentamos o Grêmio e infelizmente saímos perdedores, né? Qual é que foi a categoria, Thiago? Era Sub-14, os meninos do ano de 2004. Na semifinal nós tivemos um jogo muito difícil contra o São José, vencemos por 2-0 e aí nos classificamos para a final, onde a gente enfrentou o Grêmio de Porto Alegre, uma equipe muito forte, muito bem treinada pelo Renan Tavares e ganhou com todos os méritos. Foi um jogo bastante difícil. Eu acho que a gente teve um poder de superação enorme e chegamos até onde a gente até não acreditávamos que poderíamos chegar. Foi uma grata surpresa e sou muito grato a todos, inclusive aos meninos das demais categorias do Aimoré, porque mesmo podendo ir para casa, eles continuaram conosco lá no alojamento para nos apoiar na final. E no dia da final, uma boa parte do Sadi Schmidt estava ocupada pelos torcedores do Clube Esportivo Aimoré, a tribo Capilé, e fizeram uma festa maravilhosa. E por coincidência foi meu aniversário nesse dia, né? Então teve até parabéns e me emocionei bastante por ser tratado uma final, por se tratar do meu aniversário e por se tratar de um clube que eu tenho tanto carinho como o Aimoré. Que beleza! E depois do Clube Esportivo Aimoré surgiu o convite do Esporte Clube Americano. Realmente, depois dessa competição em Campo Bom, surgiram algumas situações de conversas, mas aqui mais evoluiu de uma maneira mais objetiva, clara, foi a do Esporte Clube Americano, onde foi me oferecido o cargo de treinador da Sub-17. Era um cargo que eu já almejava há algum tempo, por achar que eu já tinha cumprido a minha etapa na Sub-15 de 3 anos, achava que precisava dar um passo a mais, um desafio maior, e quando surgiu essa possibilidade no Americano, foi quase que, né, irrecusável. E a figura humana do Tuca, no qual eu já conheço e tenho muito respeito, foi ele que me encaminhou para o Americano, me chamou para conversar, e é onde a gente decidiu os detalhes e definimos que seria eu o treinador da Sub-17. O Campeonato Gaúcho Juvenil esse ano unificado, não teremos mais o chamado Campeonato Gaúcho Juvenil A, Juvenil B, é unificado, serão 8 chaves, o Americano numa chave regionalizada. Como é que tu analisas esse grupo, um grupo difícil com o Americano, Novo Hamburgo, o Nacional de São Leopoldo, o Detroit Estância e também o Esportivo de Bento? Não temos como querer fazer parâmetros nesse momento, até porque nós estamos retornando, né, na categoria Sub-17, então nós não temos ainda uma referência de equipe do Americano nos últimos anos. O Americano não chegou a jogar a Lifesa no ano passado, a Liga da Encosta da Serra, mas no juvenil? Mas muitos desses jogadores eram da 2001. Era parceria com o Ser Liberdade, se não estou enganado. Isso, e aí os meninos 2001 cumpriram a idade, né? Venceu a idade, foram liberados, e os 2002, que até então alguns que estão hoje conosco não estavam no clube. Então a nossa base de hoje ela é 2003, que era da Sub-15 do ano passado.
Então a gente está montando agora a equipe. Eu acho que nesse grupo a gente pode ressaltar o Novo Hamburgo pela campanha que fez no ano passado, né? Aliás, nos últimos anos já vem fazendo belas campanhas. O Estância Velha, que já tem uma equipe também consolidada. O Estância, que ficou vice-campeão gaúcho do Juvenil B no ano passado, perdendo na final, no detalhe, para o Internacional de Santa Maria. Perfeito, perfeito. E eles mantiveram essa base, né? Claro, os meninos que venceram ali a idade subiram, foram liberados, enfim. E o Esportivo também, que ano passado já estava nessa competição. Então, eu creio que essas equipes hoje saem um pouco à frente, em vantagem, por já ter experiência, bagagem na competição e provavelmente um elenco, um plantel já definido desde a competição passada. Nos coloco o Americano e o, perdão, fugiu agora, o Nacional, talvez ali as equipes que vão ter que correr um pouquinho mais atrás, até porque a gente não tinha essa estrutura e essa experiência da competição em si, que foi do ano passado. A briga, então, serão 5 equipes brigando por 4 vagas, então. Perfeito. Nessa primeira fase é um pouco, assim, a gente não pode falar que é fácil, né? Mas é menos danosa, assim, porque de 5 apenas um não vai passar. Agora, a partir da segunda fase, realmente. Então, na primeira fase, o erro ainda é permitido, embora não é recomendável. Já na segunda, já não é permitido o erro. E em terceira fase em diante, o erro é fatal. Então, a gente tem que ter muito cuidado, até para poder classificar bem, com confiança e trazendo também o apoio do torcedor, né? Porque a gente sabe que a comunidade ali de Canudos é uma comunidade muito ativa. Um público fiel, né? Perfeito, perfeito. Eu creio que seja um dos mais fiéis da cidade. E seu Neuri, o Neuri aí que venceu a prova Cross Country de Lomba Grande, se preparando então para o novo desafio amanhã, corrida na cidade de Tramandaí. Tramandaí amanhã, né? E depois no dia 17 eu vou correr em Dolph Collor e depois no dia 24 eu vou correr em Novo Hamburgo, né? E no dia 31 também tem mais uma prova aí, eu vou ver se eu vou nessa, né? Porque eu já ganhei um convite. Essa prova parece que é em Esteio. Calendário cheio, então, para o mês de março. Para o mês de março, se eu correr, eu vou correr 4 provas, né? É certo que 3 eu já vou correr, né? Amanhã e essa de Lidolf Collor e essa de Novo Hamburgo, né? Porque eu já estou inscrito nas 3, né? E essa de Esteio, eu tenho vontade também, né? Porque tem uma cidade, né, que eu não corri ainda, né? Às vezes que é um desafio, a cidade que tu não correu, tu chegar a primeira vez e tu ganhar ou não, entrar entre os 3 já é uma grande coisa, né? Tá bom, então. E Thiago Pauleto, e como é que está essa preparação desse grupo, um grupo jovem aí do Esporte Clube Americano se preparando aí para o Campeonato Gaúcho, que começa Gauchão Sub-17 ali entre as datas 13 e 14 de abril. Como é que está a preparação desse novo grupo, a preparação física? A gente ainda está concluindo, né, ali a parte também da comissão, que já está definida. Essa semana a gente se apresentou e já começamos a colocar em prática o nosso trabalho. Os meninos, a gente está ainda em processo seletivo também, a gente está observando muitos meninos de fora, então a base, a gente já tem uma noção da espinha dorsal, mas a gente tem que fazer assim algumas avaliações para ser um pouquinho mais criterioso e ter um elenco mais forte ainda. O Esporte na TV vai para um breve intervalo. E depois vamos continuar falando aí com o treinador do Sub-17 do Esporte Clube Americano, o Thiago Pauleto, e também com o Neuri Pereira aí, e o desafio das próximas corridas do atletismo. A gente volta já. Intershop, na Galeria Hamburguesa, no calçadão Oswaldo Cruz, no centro de Novo Hamburgo. Fone 35936330. A loja oficial do torcedor colorado no Vale dos Sinos. Falando um pouco dos 30 anos da Forrotec, uma empresa que se estabeleceu no mercado setor calçadista de componentes em Novo Hamburgo e vem nesse tempo todo desenvolvendo
produtos de alta performance, de qualidade para o setor calçadista, moveleiro e artefatos. Claro que isso tudo devemos às parcerias, à fidelidade, ao nosso trabalho, não só dos nossos clientes, como os nossos companheiros, nossos parceiros, nossos funcionários que hoje estão com a Forrotec. Então, vai aqui o meu agradecimento dos 30 anos. É uma luta constante e que seguimos nesse caminho, nesse projeto que a gente levantou nesses anos todos aí. Na Tubarão Centro de Natação e Hidroginástica, você encontra a maior e melhor piscina aquecida da região. São 25 metros de comprimento por 15 metros de largura. Contamos com uma equipe de professores qualificados para aulas de natação, hidroginástica para iniciação ou condicionamento físico, localizado na Rua Emancipação 115, bairro Primavera. Também nos telefones 3107-5663 e o 3107-3692. Grêmio Mania, na Galeria Hamburguesa, no Calçadão Osvaldo Cruz, no centro de Novo Hamburgo. Fone 3594-6317. Grêmio Mania, a loja oficial do torcedor tricolor. Estamos de volta com o Esporte na TV desta sexta, dia 1º de março. E lembrando que o Noia, o Esporte Clube Novo Hamburgo, fez amistoso, ou melhor, fez jogo-treino na tarde dessa sexta. Novo Hamburgo venceu ao Sapucaense pelo placar de 1-0, gol do William Schuster no primeiro tempo. O Noia treinado pelo Bolívar, o Sapucaense treinado pelo Fernando Agostini, tem como o auxiliar técnico o Kleber Borges. O Sapuca aí se preparando para a estreia na Terceirona Gaúcha, começando na metade do mês de março. O Sapucaense irá enfrentar o Novo Horizonte de Esteio na primeira rodada. E o Novo Hamburgo aí se preparando para o próximo jogo do Gauchão no dia 11 de março, uma segunda-feira à noite, Novo Hamburgo e Avenida, às 20 horas no Estádio do Vale. Lembrando os 8 melhores do Gauchão até o momento. Nesse momento o G8 tem o Grêmio com 20, o Internacional com 16, Caxias tem 13, São José é o quarto colocado com 12. Em quinto lugar, o Clube Esportivo Aimoré com 12. Em sexto lugar, a turma dos 11 pontos. Pelotas, São Luís e Novo Hamburgo. Nos critérios, o Novo Hamburgo, o oitavo colocado. Nono lugar com 10 pontos, o Juventude. 10º colocado com 7 pontos, agora o Brasil de Pelotas. E a zona de rebaixamento tem o Avenida, 11º com 6. E na lanterninha, a única equipe que ainda não venceu no campeonato, o Veranópolis com 3. Destaques da nona rodada, a nona rodada apenas no outro final de semana. No sábado, dia 9 de março, às 19 horas, na Arena tem Grêmio e São José. No domingo, dia 10 de março, às 16 horas, tem Internacional e Aimoré. E na segunda-feira, dia 11 de março, às 20 horas, tem Novo Hamburgo e Avenida. O Grêmio e o Internacional aí se preparando para a estreia na Libertadores. Dia 6 de março, então, quarta-feira, tem Palestino do Chile e Internacional. Jogo que começa às 19 horas e 15 minutos lá no Chile. E o Grêmio jogando também na próxima quarta-feira, dia 6, na Argentina, 21h30, tem Rosário Central e Grêmio. Lembrando que também nesse final de semana teremos rodada da divisão de acesso do futebol gaúcho. E também foi definido ontem à noite o adversário do Grêmio, o primeiro adversário do Grêmio na fase de grupos na Arena. O Libertad do Paraguai perdeu no tempo normal para o Nacional na Colômbia por 1-0, mas nos pênaltis o Libertad passou. Então o Libertad será o primeiro adversário do Grêmio dia 12 de março na Arena, o primeiro adversário do Grêmio na Arena. Mas, Neuri Pereira, como é que você analisa aí essa situação do nosso campeonato gaúcho? As duas equipes aqui do Vale dos Sinos, o Novo Hamburgo em oitavo, o Aimoré em quinto. Se terminasse hoje, os dois estariam classificados. Claro que coisa boa, né? Com os dois, né? Novo Hamburgo, né? E Aimoré, né? E a dupla Grenal é o que a gente sabe, né? Mas que eles sempre chegam, né? Ou é segundo, terceiro, né? Mas a Aimoré e o Novo Hamburgo aí, né?
que se eu sou de Novo Hamburgo, eu fico contente mesmo, né? Porque eu gosto muito que é do Novo Hamburgo mesmo, né? Né, que é com os dois aí, né? Que é tomar que os dois se classificam, né? Que chegam, né? Porque ainda falta 3 rodadas. Faltam né, 3 ainda, rodadas, né? exatamente. Mas eu acho que os dois chegam. E Thiago Pauleto, tem acompanhado aí a rodada do Campeonato Gaúcho? O Thiago Pauleto, que até no ano passado fazia parte da base do Novo Hamburgo, no começo do ano estava na base do Aimoré e agora está na base do Esporte Clube Americano. Tem acompanhado aí a dupla do Vale no Campeonato Gaúcho? Realmente nesse período agora eu estava fazendo mais contatos, né, sobre as equipes. Acompanhei na medida do possível o Campeonato Gaúcho. O que eu percebi é que as equipes, o Inter conseguiu essa recuperação. A gente sabia que pela toda a estrutura do Internacional, ele inevitavelmente ele ia conseguir a recuperação no campeonato. E ao mesmo tempo aquelas equipes que no início conseguiram uma certa distância acabaram não que deixaram de se desenvolver, mas foram ultrapassados pela dupla, né, ali. E eu percebo que aqui na região pode ser que ali agora o divisor de águas tenha sido o clássico disputado no Cristo Rei, porque estava no equilíbrio entre as duas equipes. E com essa vitória, creio que o Aimoré ganha um pouco mais de moral ao longo da competição. E o Novo Hamburgo certamente vai se recuperar também nas próximas rodadas, embora a gente saiba que ele vai ter um confronto muito difícil em casa contra o Avenida, uma equipe que foi lá no Itaquera e fez uma dificuldade enorme para o Corinthians. Parabenizar o Fabiano Daitz, o Maninho, que foi o treinador que me inspirou a querer ser treinador e a pessoa que me convidou a trabalhar como auxiliar dele no Guarani de Venâncio Aires em 2015. Faz excelentes trabalhos. E então, eu creio também que o Avenida agora vai ter um confronto bastante difícil com o Novo Hamburgo, né? Fico ali com o coração um pouco dividido, torcer pelo amigo Fabiano ou pelo clube que eu estava trabalhando até então, mas creio que o Avenida também vai se recuperar e sair dessa zona do rebaixamento aí, que é uma situação incômoda. E retomando, Thiago, o Campeonato Gaúcho de Juvenis, no Grupo B já falamos que tem o Novo Hamburgo, o Americano, o Nacional de São Léo, o Estância Detroit e o Esportivo, e no Grupo A temos o Internacional, o São José de Porto Alegre, o Oriente de Canoas, o Tamoio de Viamão e o Gramadense, ou seja, a partir da segunda fase teremos o cruzamento aí das 4 melhores equipes do Grupo A contra as 4 melhores do Grupo B. Como é que funciona esse cruzamento, Thiago? Essa primeira fase, os confrontos são dentro das suas chaves, né? Aí a última equipe fica fora, passando os 4. E aí, ao invés de fazer novamente o confronto dentro da sua chave com as equipes classificadas, tu vai enfrentar as equipes da chave vizinha. Só que a pontuação e a concorrência permanecem dentro das suas chaves, né? Então a gente vai ter essa oportunidade, o que eu acho interessante, porque não fica aquele sistema repetitivo de enfrentar sempre as mesmas equipes. Vai nos oportunizar a enfrentar adversários diferentes para que possamos medir força e também estudar em qual estágio de desenvolvimento encontra-se tanto a nossa equipe quanto as equipes rivais. Neuri Pereira, amanhã corrida em Lomba Grande, como é que em Tramandaí. Perdão, Lomba Grande é o belíssimo troféu que está na mesa aí. Lomba Grande eu ganhei, né? Mas como é que está essa preparação para Tramandaí, para essas outras corridas? Tu já falaste no primeiro bloco, mais 3 corridas no mês de março. Como é que está toda essa preparação física aí? Que eu treinei bastante, apesar que eu estou com uma dor no pé, né? Mas tomara que os adversários, que não estão assistindo o programa, tomara que os adversários... que eles não vejam isso, né? E daí senão vou ter dificuldade, né? Mas eu sempre treino para ganhar, né? Mas amanhã que eu estou muito confiante, né? Porque amanhã, quando eu chegar lá, né, que eu vou escolher entre os 3 quilômetros, os 5 ou os 10, né? Conforme como é que eu estou, né? Porque eu ou vou correr os 10, ou vou correr os 5, ou os 3, né? Tá bom. Falando em Copa do Brasil, ontem à noite, 2 equipes passaram para a terceira fase. O Botafogo da Paraíba ganhou do Tombense de Minas nas penalidades lá em Minas. E o Juventude, olha só, o Juventude venceu em casa o América Mineiro pelo placar de 2-1. O Juventude que não vencia uma partida em casa há vários meses. O Juventude, então, classificado para a terceira fase da Copa do Brasil. Na divisão de acesso do futebol gaúcho, teremos rodada neste final de semana, como destaque para nós aqui da região, o jogo do Igrejinha. O Igrejinha jogando nesse sábado no estádio Vicente Goulart, em São Borja, tem São Borja e Igrejinha. A outra equipe aqui da região, o Cruzeiro, joga na terça-feira à noite lá em Bagé, na Pedra Moura, diante do Bagé. A classificação do acesso no momento.
No grupo A, os 4 melhores são Lajadense, o Cruzeiro de Cachoeirinha, o São Paulo de Rio Grande e o Internacional de Santa Maria. E no grupo B, os 4 melhores que estariam classificados, o Glória, o Esportivo, o Igrejinha, terceiro colocado do seu grupo, e o Passo Fundo. Se terminasse hoje, por curiosidade, estariam rebaixados para a terceira divisão, o Bagé, que é o 8º colocado de um grupo, e o União Frederiquense, que é o 8º colocado do outro grupo, que é o grupo B. Mas, Thiago Pauleto, como é que estão os objetivos do americano dentro desse difícil Campeonato Gaúcho Sub-17, mas concomitantemente a base do americano jogando a tradicional Lifesa, né, o Sub-17 jogando a Lifesa, a Liga da Encosta da Serra e também as outras competições? A gente ainda não definiu exatamente se a gente vai disputar uma segunda competição. A gente tem um projeto, mas está sendo feito um estudo para ver a questão de viabilidade, tanto de logística e também financeira. Torço muito para que, sim, se defina isso, além do Campeonato Gaúcho. No Campeonato Gaúcho, a gente tem que ser um pouquinho pé no chão, como a gente está retornando agora às atividades, estamos montando o elenco, conhecendo ele, muitos jogadores estão chegando de fora, mas também temos a confiança na nossa capacidade. Também confio muito sempre no plantel com o qual eu trabalho, procurando dar muita confiança, motivação, fazendo desenvolver o atleta tanto no aspecto coletivo, mas também no individual, fazendo com que ele saiba como explorar o seu melhor potencial. E, consequentemente, que a gente possa fazer uma bela campanha na competição, representando bem as cores do americano, elevando cada vez mais o nome dessa instituição e também trazendo alegria para a comunidade de Canudos, como tu mesmo me disseste. É uma comunidade muito fiel, muito participativa e que possamos fazer aí uma bela temporada 2019 em todas as competições que viermos a disputar. O americano aí que tem uma grande gestão, o presidente Clóvis Tuca, também tem a gestão do pessoal da Hans Esportes, aí um abraço aí para o Cristiano, para o José Luiz Hans. Thiago, então, as tuas considerações finais aqui no Esporte na TV de hoje, desejando aí sorte para o Esporte Clube Americano no Gauchão. Então, gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade ao Daniel, ao seu Neuri aqui também presente na bancada, aos telespectadores, convidar também a torcida da cidade de Novo Hamburgo, em especial do bairro Canudos, que venha conosco ao longo dessa temporada, venha prestigiar o americano, venha também fazer com que o americano cada vez mais cresça, isso será benéfico tanto para Canudos quanto para Novo Hamburgo. Desejar toda sorte e sucesso aos demais equipes que vão competir no gauchão e que possamos sim fazer aí, mostrar o nosso trabalho sempre com respeito às demais equipes e bem representar a cidade. O nosso agradecimento então ao Thiago, mais uma vez sucesso, e as palavras finais do Neuri no programa de hoje. Que eu queria agradecer a mesa, eu, o Daniel, eu, o Thiago aí, e eu quero também, né, que agradecer, né, com meus apoiadores aí, né, se não fosse eles, talvez eu não ia poder correr as 3 corridas, né, Caótica do Vale, Azteca Topografia, a academia, né, que é de onde eu faço, né, a minha preparação corpo e saúde, e também a padaria Pamaf, né, da integração, né. E tomara que amanhã, né, que eu consigo, né, entrar entre os 3, né, mas que eu vou fazer bastante força, né, mas eu sempre luto, né, mas que eu treino para os 3, né, mas eu estou com uma dorzinha, né, que é no pé, mas eu vou superar. A questão da superação, hein? Sim, sim. Tá bom, então, obrigado aí ao Neuri, obrigado ao Thiago. O Esporte na TV de hoje vai ficando por aqui, retomando ao vivo na quarta-feira, dia 6 de março, a partir das 19h30, sob o comando dele, o nosso diretor de esportes, o Valdir Eisman, com a repercussão aí dos jogos do final de semana, da divisão de acesso, projetando já a próxima rodada do Gauchão e também projetando os jogos da dupla Grenal que irão estrear na Taça Libertadores da América. Um abraço hoje para o pessoal que está nos acompanhando pelo canal 14 da NET, pelo Vale TV Play, também pelas redes sociais e também para o pessoal que nos acompanha pelo Facebook. Hoje o nosso abraço é para o casal Flávio e Margarete, que estão sempre acompanhando o nosso trabalho lá na cidade de Araricá. A você de casa, mais uma vez, o nosso muito obrigado e fica o convite, permaneça com a nossa programação.